nunca viajei tanto o país como eu fiz em 2019. Eu fui para quase todos os estados brasileiros, fui para dezenas e dezenas de municípios, e em todos os lugares onde eu fui, o comentário era absolutamente o mesmo. Nunca viram tantas pessoas dormindo nas ruas, tantos pedintes nos faróis, tantas pessoas pedindo emprego e aceitando emprego em qualquer condição. Isso já é um efeito muito grave da nossa desigualdade, mas que está sendo escondido por uma narrativa, principalmente da mídia tradicional, que diz que as coisas estão melhorando, que a gente finalmente retomou o rumo do crescimento, que com essas reformas as coisas vão estar melhores, reformas que tiram direito, tiram receita das pessoas mais pobres do Brasil. Então o que está acontecendo é uma grande dissonância cognitiva. As pessoas veem uma coisa e falam outra. Uma hora essas duas coisas têm que bater. E quando essas coisas baterem, a gente vai ver no Brasil um processo semelhante ao que está acontecendo com os nossos vizinhos da América Latina. O problema é que aqui a desigualdade é ainda maior do que em vários desses países. E o processo pode ser muito mais severo, muito mais danoso, muito mais violento do que a gente viu acontecer nesses outros países. Bom, o Ministério da Educação em 2019 é o pior Ministério da Educação da história. Eu costumava dizer que o Temer tinha conquistado o título do Café Filho de pior presidente da história da República, e todo o seu ministério correspondia ao Ministério do Café Filho. Mas o Bolsonaro não só superou o Temer em um ano, como também superou o Café Filho e superou com grande margem de vantagem. É de longe o pior presidente da história do país, e o Ministério da Educação é o ministério mais despreparado entre todos os ministérios do Jair Messias Bolsonaro. Agora é importante ressaltar que o Abraham Weintraub faz do MEC uma estratégia de apresentação para o mundo bolsonarista. O Abraham Weintraub ele tem objetivos políticos e fez do MEC um ministério que está pautado na loucura ideológica que representa esse governo, um fascismo pueril, um fascismo sem nenhum grau de elaboração, e se não bastasse ser fascismo, é um fascismo medíocre, um fascismo que é violento e ao mesmo tempo é pobre em termos de debate, de proposição. Na verdade, só está pautado na destruição. Então, o que vai acontecer no MEC a gente ainda não sabe. Muitas pessoas já dão como certa a queda do Abraham Weintraub, mas o que se desenha em Brasília é que o Abraham Weintraub cai ou sai do MEC, na realidade, para alçar novos voos em termos eleitorais. Então é importante frisar que tudo aquilo que a gente viu no MEC, na verdade, correspondeu a uma estratégia do Abraham Weintraub de emular a lógica do bolsonarismo a partir da educação, destruindo a educação por dentro. Então a gente precisa ficar bastante atento e precisa fazer com que o Ministério da Educação do Jair Messias Bolsonaro seja o Ministério da Educação que corresponda à Constituição Federal, que corresponda ao Plano Nacional de Educação e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu acho que essa tem que ser a nossa estratégia de atuação perante o Ministério da Educação. O que mais impressiona na área da educação é a cara do ministro Weintraub. É visível o ódio que emana da sua carranca. Parece uma fera olhando seus inimigos. Ele entrou com uma missão destrutiva. Por trás dos cortes ou contingenciamentos está a verdade. Querem desorganizar o pensamento brasileiro e introduzir uma brutal mutação na educação e na cultura, jogando o Brasil de volta à Idade Média, na ciência e nas artes. Esse ódio está claro desde o outro ministro, o colombiano, Vélez, que saiu depois de afirmar que os brasileiros são canibais, que roubam tudo nos aviões e que a educação é um abacaxi que tem de ser revertido desde as escolas infantis. O mesmo despautério está presente nas falas da ministra Damares, da Família e Direitos Humanos. Para eles, as crianças são educadas para o mal, para a perversão sexual, como se os colégios e universidades fossem prostíbulos ou antros de drogados. O presidente Bolsonaro sempre criticou o que chama de viés ideológico dos governos passados. No entanto, agora está instalada uma verdadeira inquisição punitiva. É isso. Nosso ministro da Educação odeia os estudantes. Isso está muito claro. Como 2 mais 2 é 4, como ele afirmou em sua fala raivosa e delirante. O que mais impressiona na área da educação é a cara do ministro Weintraub. É visível o ódio que emana da sua carranca. Parece uma fera olhando seus inimigos. Ele entrou com uma missão destrutiva. Por trás dos cortes
ou contingenciamentos está a verdade. Querem desorganizar o pensamento brasileiro e introduzir uma brutal mutação na educação e na cultura, jogando o Brasil de volta à Idade Média, na ciência e nas artes. Esse ódio está claro desde o outro ministro, o colombiano, Vélez, que saiu depois de afirmar que os brasileiros são canibais, que roubam tudo nos aviões e que a educação é um abacaxi que tem de ser revertido desde as escolas infantis. O mesmo despautério está presente nas falas da ministra Damares, da Família e Direitos Humanos. Para eles, as crianças são educadas para o mal, para a perversão sexual, como se os colégios e universidades fossem prostíbulos ou antros de drogados. O presidente Bolsonaro sempre criticou o que chama de viés ideológico dos governos passados. No entanto, agora está instalada uma verdadeira inquisição punitiva. É isso. Nosso ministro da Educação odeia os estudantes. Isso está muito claro. Como 2 mais 2 é 4, como ele afirmou em sua fala raivosa e delirante.